momento que eu cheguei aqui, pastoras, irmãs queridas, aquela senhorinha de cabelos brancos ali, como a irmã me inspirou cantar o Deus do impossível. Eu estou sendo ministrada desde o momento que eu cheguei, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei que Deus está aqui. A irmã falou assim: Esther, o que eu vou falar, irmã? Eu falei assim: você vai falar sobre mulher prodígio, né? Mulher com propósito. Eu falei: Senhor, me dá a palavra. E não vinha a palavra. Senhor, me dá a palavra. E não vinha a palavra. Eu falei: o que está acontecendo? Eu sei que eu estou passando por um estreito na minha vida. Os meus sentimentos estão quebrados diante da igreja e de muitos irmãos que eu amava. E por que não vem a palavra? E Deus está confirmando a palavra, porque desde que eu cheguei aqui, os louvores falaram da palavra que eu vou falar para vocês hoje. A oração da irmã falou da palavra. E eu, Esther Leão, 67 anos, sou pecadora. Está diante de vocês uma pecadora, mas lavada pelo sangue de Jesus. E a minha história é reescrita todos os dias. Eu sei que a irmã está falando de família. Aqui está a minha família. Meu esposo, eu me casei com 33 anos. Tive vários abortos, mas Deus me deu a minha filha. Está aqui, 28 anos. Eu falei: ela é advogada. Não, ela não é advogada. Ela é pós-graduada em Direito. E eu pedi isso para Deus. Eu não tinha filhos, e eu falei: eu quero um filho assim, Senhor, mas no dia que o Senhor me der, eu quero que o Senhor me dê forças nos meus pés, no meu coração, nas minhas mãos, porque eu gostaria de ver a minha filha em tantas coisas que a minha mãe não conseguiu me ver. E trabalhei muito, e Deus me deu o impossível, me deu forças nas mãos, me deu saúde, me deu uma família maravilhosa. E eu louvo a Deus, porque nós cremos no Deus do impossível. Aquela menina que veio do interior, da filha de uma retirante do Nordeste, aquilo que a irmã falou. Eu sonhava com uma casa, e Deus me deu uma casa que eu olho de vez em quando, né, Marcos? Eu falo: nossa, como a minha casa é linda. Eu amo casa, eu sou igual gato, embora eu crie cachorro. Mas, irmãos, obrigada por este tempo. Obrigada, eu estou sendo tão grata de estar aqui, nesse meio pentecostal, ouvindo vocês cantarem, ouvindo vocês louvarem, sem ter vergonha de levantar a voz e dizer: glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu venho do meio batista. E a gente às vezes tem uma vontade de dar um grito, mas fica: olha para a mão ali, olha aqui, fica assim. Não é? É verdade. Porque o Espírito fala. A Bíblia fala que Ele intercede por nós até com gemidos. E por que eu não posso gemer? Por que eu não posso gritar? Por que eu não posso glorificar o meu Deus? Onde eu estou? Se Ele está aqui, nós cantamos assim: Deus está aqui. E uma certa mulher soube que Jesus está na casa de um homem muito rico. E ela disse: quem sou eu para entrar na casa daquele fariseu? Eu sou a pecadora da cidade. Eu não tenho nada, mas eu preciso ir lá. Eu passei a noite chorando pelos meus pecados, e eu sei que tem lá a pessoa que pode perdoar os meus pecados. Ela não tinha uma igreja como nós aqui. Ela não tinha esse som, ela não tinha esses pastores, mas ela tinha certeza que aquela pessoa
poderia libertá-la dos pecados. E assim ela fez, ela procurou o que ela podia ofertar. E ela achou um vidro, não era um vidro, era um pote de alabastro. Abrindo um parênteses, o alabastro, me corrija aí, Luiz, alabastro. O alabastro é uma pedra mole, como se fosse a nossa pedra sabão. Então dava para moldar. Então ali fazia-se potes, ali se fazia os vidros de perfumes. Não tinha ainda aquela coisa de nós acharmos o vidro que nós temos hoje. E ali estava um perfume caro. Na Bíblia nós encontramos 2 vezes essa fala e essa escrita. Maria, irmã de Lázaro, faz isso também. Mas aqui na Bíblia não fala sobre essa pecadora, o nome dela, mas fala que ela era uma pecadora. Lucas 7, 36. E ela criou coragem, pegou aquele vidro e falou: eu vou, porque hoje eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Quem ministrou no coração dela? E Deus do impossível fez aquela mulher criar coragem, entrar naquela casa, e todos pararam, e Jesus não se mexeu. Jesus ficou quieto no cantinho dele. Aquele fariseu tinha uma sala linda, com os recamiers. O que é isso? Antigamente se sentava? Não, se declinava sobre uma mesa, tinha um banco largo, os pés ficavam para trás, porque andavam de sandálias, e reclinava a cabeça e ia comer. Era assim que fazia. E Jesus não se mexeu, porque como filho de Deus, ele sabia o que estava acontecendo. E ela criou coragem, como nós falamos, e a pastora disse aqui, sobre a coragem do que ela ministrou para mim ali. E ela teve coragem de entrar na casa daquele homem rico, e ela olhou para os pés de Jesus, e ela se prostrou, e com as lágrimas dela, ela lavou os pés de Jesus. Parece tão simples, mas não é simples pedir perdão. E eu vou chegar lá, na outra parte. E ela com as lágrimas de arrependimento, porque sem arrependimento não, e confissão de pecados, não há perdão. Nós queremos levar uma vida santificada, mas nós deixamos de cumprir muitos mandamentos, muitas vezes até ser ministrado aqui, voltar para casa e falar: vou pedir perdão para o meu irmão, porque eu estou sendo muito humano. Muitas vezes nós deixamos a nossa humanidade crescer além da nossa espiritualidade. Como a irmãzinha falou ali para mim, estamos vivendo os dias difíceis. Tudo isso que nos cerca, muitas vezes nos cega de nós olharmos para o alto e buscarmos a espiritualidade, este culto que nós estamos vivendo aqui. Este é o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus. É verdade, irmãos. É buscar a presença do Espírito Santo. E ela chorou muito, ao ponto de molhar os pés de Jesus, e com seus cabelos ela secou os pés de Jesus. E Jesus não olhou para ela. Prestem atenção, Jesus não olhou para ela. A autoridade dele emanava do corpo dele. Eu falei: mas como, Senhor? Aí um falou: mas ele nem sabe quem é ela, ele nem olhou na cara dela. Do jeito que ele está, ele ficou. Aí ele repreende a todos e fala: olha, eu cheguei nessa casa linda, deste salão cheio de mármore, e a sua comida rica, e você não me deu água para lavar os meus pés. Você não me ungiu
Você não me deu nenhuma toalha limpa, sendo um homem tão rico. Porque Jesus era o Senhor de todos, mas ele andava com os pobres. Mas ele não deixou os ricos sem conhecê-lo. E ele, com toda a autoridade, se levantou e falou para eles, porque ele falou assim: eles nem sabem quem é a pecadora que está tocando os pés dele. E ele falou: eu sei quem é a pecadora, sim, que está tocando os meus pés, porque ela está aqui em espírito e verdade. Ela está aqui se humilhando diante de mim, reconhecendo a minha autoridade como Deus. E ele fala: olha, os teus pecados estão perdoados. Não são muitas vezes que Jesus fala: os teus pecados estão perdoados, porque perseguiam ele cada vez que ele falava. Quem é este que fala os teus pecados estão? Que autoridade você tem para falar que os teus pecados estão perdoados? E aqui nesta noite nós cantamos, as irmãs ministraram, e nós sabemos que o nosso Deus do impossível, só Ele tem autoridade, através do Espírito Santo de Deus que ficou aqui, que Ele nos deixou, é Deus. Outro dia eu me repreendi: Esther, você não está falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e Ele está aqui entre nós. E quando Jesus não nos levar, ou quando Ele vier em glória nos buscar, e eu passei a me repreender, a entender que o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é porque Jesus, o nosso Deus, a Trindade, o valor da Trindade, porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo que o nosso Deus enviou, nós estaríamos mais tristes, nós não teríamos este vigor espiritual que nós temos hoje, esse fogo que entra dentro de nós. Eu me lembro que Luísa estava para se batizar, e ela se batizou. Um dia ela sentou na cama, ela falou: eu estou sentindo uma coisa quente dentro de mim, eu estou sentindo algo. Eu podia falar: nossa, você está com febre, nossa, levanta, deixa eu tirar a tua febre. Eu falei: não, Luísa, você está sentindo o Espírito Santo de Deus. Você lembra disso, Luísa? E ela era uma menina. Eu falei: olha, Deus, o que você está sentindo é o Espírito Santo, porque você se batizou, e agora você tem uma intimidade com Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E este episódio que eu citei agora aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fiquei 6 meses sem tomar a ceia. Eu fiquei tão machucada, através de uma situação, e eu falei: não vou perdoar. A mágoa me consumiu, a amargura e a boca amarga me consumia dia após dia. Me senti depressiva. Eu fui para uma viagem de férias? Não, eu fugi para uma casa longínqua, longe do Brasil, visitar uma irmã. E lá eu fiquei 46 dias na Suíça, com raízes amargas na minha boca, porque eu não liberava perdão. A mágoa me consumia contra as pessoas que agiram contra aquilo que eu não achava certo. E a maior tristeza, porque eram meus irmãos, eram meus diretores, eram pessoas que tinham autoridade sobre mim. E eu não senti no coração ir à mesa, porque eu estava envergonhada. Eu não posso ir à mesa enxugar os pés do meu Jesus, porque eu sou uma pecadora, e eu tenho que reconhecer este pecado, e eu tenho que liberar perdão, porque se eu não liberar perdão, eu vou estar pecando mais ainda. E como eu vou chegar diante de Deus, que é um dos mandamentos que Ele fala, perdoar, porque eu vou te perdoar.
Não é isso que ele diz? E quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7? 70 vezes 7 é uma fala que os hebraicos falam. É infinito perdoar. Muitas vezes você vai perdoar uma pessoa que você nunca mais vai ver. A pessoa te fez mal, foi embora, você não sabe nem por onde anda aquela pessoa, mas você deve falar: Senhor, eu estou perdoando, eu preciso liberar perdão. Se um dia eu encontrar com ela, eu vou falar para ela: eu liberei perdão para você, eu te perdoo. E afetou muito a minha família, e eu fiquei mais triste porque afetou a minha família. E eu falei: Senhor, eu não consigo viver mais sem ir à tua mesa. Eu não consigo mais mudar este sentimento que está me consumindo, porque não é teu. A tua palavra diz que eu tenho que perdoar. E eu fui congregar numa igreja longe da minha casa, lá em Alphaville, dá quase 40 minutos. E aquele dia eu entrei, eu até passei o hino para a doutora, para a pastora, e ele falou no meu coração. Chorei muito, me derramei diante de Deus. Às vezes perdoar uma pessoa, a gente fala: Senhor, me perdoa fulano, eu preciso perdoar. Mas eu falei: Senhor, são 10, e eu vou ter que citar o nome de cada um. Ele vai, você vai ter que citar o nome de um por um. E o louvor mandando brasa lá, e eu falei: meu Deus, vai chegar a hora da ceia e eu não vou tomar ceia. E sabe o que aconteceu? Eu precisei me prostrar. Eu me ajoelhei, a minha família não entendeu nada. Sabe como que é batista, né? Tudo quadradinho. Aí eu ajoelhei, chorei muito, eu me prostrei diante de Deus. Eu precisei pôr o meu rosto no chão e falar: Senhor, eu vou perdoar fulano, 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 falta mais um. Então traz a lembrança, porque eu preciso voltar a ter esperança. Eu preciso voltar a sentir o fogo do teu Santo Espírito dentro de mim. E eu liberei perdão, e as minhas lágrimas rolaram. Eu falei: Senhor, agora me cura, cura a mágoa, cura o meu coração, Senhor, porque eu sou tua e eu fui gerada, e muitas vezes eu vi minha mãe orando e ela pedia por mim, e eu vivo as promessas, a minha família vive as promessas, porque a tua palavra diz que é de geração em geração, e eu não posso quebrar as promessas que estão sobre a minha família e sobre os que virão sobre a família da minha vida. Eu me levantei, meu esposo ficou preocupado comigo, eles já vinham preocupados comigo, e eu ceei com tanta alegria. Eu falei: Senhor, eu sei que tem um processo, mas eu faço parte desse processo de cura, e eu estou no processo de cura, e adentrar hoje aqui, a vivenciar tudo que eu vivi aqui. Eu garanto que cada um de vocês fizeram parte desse processo de cura. Verdade? Talvez eu não esteja falando tudo que eu escrevi aqui, mas eu sentada ali falei: Senhor, eu quero falar, eu quero testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, e o que esta igreja hoje selou no meu coração. Irmãos, eu estou falando de toda a minha alma. Amei ver você pular aqui, irmã. Que delícia você poder viver o fogo do Espírito Santo. Cura. Hoje eu vivo um processo de cura, e eu creio que, como nós lemos, como nós cantamos, o nosso Deus não falha, e um novo tempo está vindo sobre a minha vida. Eu estava em casa, eu sempre trabalhei,
Eu trabalhei a vida inteira. Eu tenho uma adrenalina que eu falo, Senhor Deus, aonde eu vou chegar? O meu pai com 82 anos parecia um menino. Eu falei, será que eu vou aguentar? Meu marido falou assim, não, a gente tem mais uma vida de cachorro. Eu falei, Marcos, ele falou, 10, 15 anos a gente vai viver. É a vida de um cachorro, não é isso? Quem cria cachorro sabe. Eu falei, não. Enquanto Deus me der forças, enquanto Deus me der a alegria de viver, como Ele deu a Moisés. Moisés tinha 80 anos quando ele foi tirar o povo do Egito, e não se desgastou as sandálias, nem a roupa dele. Eu falei, Senhor, me usa, e eu quero viver. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero continuar fazendo o que eu mais gosto de fazer. Eu saí do mundo executivo. Eu construí uma ONG. Eu formatei uma ONG por 13 anos. Eu falei, foi o tempo de Deus. Eu aprendi, irmãos. Todo mundo fala a parábola da videira, é linda. Corta o teu ramo. Dói. Ah, mas vai cortar e vai nascer uns cachos de uva desse tamanho. Corta. Vai florescer, corta. O corte dói. O corte dói. Mas você precisa ouvir, viver o que nós vivemos aqui hoje. Ouvir o que eu ouvi aqui hoje. Que o corte pode doer, mas Deus vai curar, e sim, aí vem os novos frutos. Os novos frutos sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque Ele é fiel. Ele não iria permitir que esta palavra mentisse. Se Ele falou que vem novos frutos, vem novos frutos. E eu estava quietinha na minha casa, e eu recebi uma palavra: Esther, vamos montar um instituto? Faz uma diferença. Eu confio no seu trabalho, você sabe fazer. Vocês conhecem bem o vereador Isaac Félix. A gente se conhece desde adolescente. Eu nunca imaginei que ele ia virar vereador. Ele falou, eu te ajudo. Eu estou com você. Eu tenho um network muito grande. Nesses anos Deus me permitiu. Eu não tenho avião, eu não tenho barco, eu não tenho helicóptero, mas eu tenho um montão de amigos que tem. Como Jesus estava ali na casa daqueles fariseus. Aí veio essa visão, e eu falei, tá bom. Assim nasce o Instituto Crescer Campo Limpo. E nós temos sonhos. A Elaine está aqui. Ela é do núcleo pastoral. E nós temos sonhos de implantar polos de judô na periferia, onde tiver as crianças mais pobrinhas, ou aquelas que não conseguem comprar um kimono, mas os pais queriam que ela tivesse uma aula de judô. Eu tenho um grande sonho. Eu amo a música. Eu canto, viu? Eu preciso voltar para o coral. Eu sonho com a orquestra sinfônica jovem do Campo Limpo. E vocês vão orar por isso. Porque quando nós falamos de orquestra na favela, todo mundo lembra do Bacarelli. O Bacarelli está construindo a maior sala de música, que vai ficar, não vai dever nada, custou 32 milhões de reais. A Sala São Paulo. Sabe quem são os músicos que tocam na maioria das orquestras? São eles. São os músicos que estão dentro das nossas igrejas. A periferia tem muito talento, a igreja tem talentos. E muitas vezes, este irmãozinho que toca o violino, toca o teclado, toca a guitarra, ele precisa de ajuda didática. Ele quer ir para uma orquestra grande, ele quer ir prestar um edital para ir para a Europa. Tem muito disso. O mundo é nosso.
O mundo é nosso, porque o mundo é do nosso Deus. Aonde você plantar a planta dos seus pés, ali eu vou estar. Então, não é egoísmo nosso quando nós falamos que o mundo é nosso. Deus nos colocou na terra para nós cuidarmos do que Ele criou. E nós estamos nos esquecendo disso. É por isso, há pouco tempo, irmãos, eu interpretei aquele versículo: e eu vou criar novos céus e nova terra. Sabe por quê? Porque nós estamos destruindo o que Deus criou. Nós estamos destruindo a natureza, nós estamos destruindo a família, nós estamos destruindo os nossos filhos, porque nós não lemos a palavra, nós não cumprimos a palavra e nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Eu peguei esse gancho para falar para vocês que Deus me deu um novo sonho. Parece impossível? Parece impossível. Mas para Deus nada é impossível. Ele falou hoje para mim aqui: nada é impossível. A minha pastora ministrou: nada é impossível. Vocês estão ouvindo essa palavra que Deus colocou no meu coração? Eu estou sendo ministrada por vocês. Do cabelinho branco daquela irmã, aquele jovem que pulou ali diversas vezes glorificando a Deus, como Davi você fez. Vocês ministraram na minha vida, e eu creio que Deus tem um novo tempo. E isso só mudou. Essa esperança só foi renovada na vida da filha da dona Raimunda, do seu Gedeão Leão Feitosa, porque eu perdoei. Porque eu me curvei e falei: Senhor, eu nunca passei por isso, e depois de 67 anos eu vou passar. Mas Deus do impossível está mudando a minha história. Eu vou encerrar falando para vocês que hoje eu tive aqui a resposta. De verdade. Eu quero voltar, eu quero cantar, eu quero pular, eu quero glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo, quando queima dentro da gente, é para nós gritarmos, é para nós glorificarmos sem vergonha. Não é verdade? A gente liga a televisão, vê todo mundo pulando, gritando: nossa, que carnaval lindo! Não é? É isso? Então, irmãos, muito obrigado. A minha gratidão a Deus, porque Ele me trouxe até aqui hoje. Ela me convidou faz tempo. Eu não sei se eu li, se apagou, mas o Deus do impossível nos fez reencontrar. É uma história para uma outra fala, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou curada, porque eu liberei perdão. E eu nomeei nome por nome. Faça isso. Eu quero te encorajar. Libera perdão. É uma coisa muito espiritual. Mas a nossa humanidade, ela é pecaminosa. Eu prefiro ir para casa com raiva do meu irmão a liberar perdão. Então, libere perdão. A pessoa não está mais aqui, libere perdão. A pessoa está aqui, abraça, libera perdão. É sua esposa, é seu esposo, é seu filho. Libere perdão. E nós sabemos, depois você vai ver o que vai acontecer. Não, nós sabemos porque o nosso Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, falou. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então libere perdão. A minha vida
tem um novo sentido. Não sei se eu vou viver uma vida de cachorro, Marcos, mas enquanto eu viver, eu estarei na presença de Deus com as minhas forças. Com essa certeza que o Espírito Santo habita dentro de mim, em cada um de nós. Muito obrigada. Muito obrigada.